Olá pessoal, estamos começando mais um Trek Brasilis ao vivo, desta vez referente ao último episódio desse primeiro bloco de Star Trek Discovery, Into the Forest I Go. E eu falo sem medo de errar que tivemos aí um grande espetáculo de Star Trek nesse começo de semana, porque realmente este episódio é possivelmente o melhor da série até agora, se não for o melhor, rivaliza com os melhores, e eu tenho certeza que agradou a maioria dos fãs. Mas claro, para me certificar disso, hoje vamos estar aqui conversando sobre isso com o Leandro Magalhães, o Luiz Castanheira e a Mariana Gamberger. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. É isso mesmo? Esse aí foi para arrebentar mesmo? Castanha, você que deu boa noite, já dá, emenda boa noite aí. Foi para arrebentar? Foi o melhor da temporada até agora. O episódio abriu, a gente já sentiu que o pessoal veio com vontade, né? Aquele teaser ali que parecia saído de um episódio da série clássica, né? Aquela coisa bastante romântica do Lorca. Foi muito legal e o episódio só ficou melhor a partir daí. É isso aí, funcionou muito bem e me encantou assim. A gente tem comentado aqui sistematicamente como o Lorca é um personagem que sabe motivar a sua tripulação, né? Então, num momento em outros momentos ele já mostrou isso, ele soube trazer a Michael para dentro da tripulação quando ela não queria cooperar, ele já soube pôr pressão na tripulação e dessa vez ele usou outros artifícios para motivar a tripulação, e principalmente o Stamets, que precisava ser convencido ali a botar sua vida em risco para dar 133 saltos com o motor de esporos. Agora a pergunta que eu lanço para vocês é o seguinte: do que a gente conhece do Lorca até agora, ele foi honesto com aquele papo de explorador tal, ou ele estava jogando um plá para cima do Stamets para conseguir a cooperação dele? É mais um exemplo de maquiavelismo ou realmente existe um explorador por trás do Lorca? Leandro, fala aí, meu. Olha, boa noite, pessoal. Eu acho que existe sim, mas naquelas circunstâncias ele se utilizou dessa veia do Stamets para motivar isso, claro. Ele teve que, devido ao que o Almirante Vulcano colocou na mesa, ele teve que meio que improvisar uma situação ali, né, para forçar a mão e ficar no teatro de operações. Ganhou tempo, né, obedecendo para ir para a base estelar em Dobra, e ele tinha que chocar alguma coisa naquelas 3 horas, né. Então ele falou assim, não, deixa eu pegar e motivar eles com esse discurso e o Stamets principalmente. E então certamente é para atender uma agenda que ele quer, entendeu? Que é vencer aquela situação em primeiro lugar. Mas ele não conseguiria fazer um discurso daqueles, especialmente vindo do gut dele, né, se ele não conhecesse as características que precisa ser colocado na mesa para fazer o discurso em primeiro lugar, né. Ele não conseguiria falsificar totalmente não, vamos explorar a coisa, tudo, entendeu, né? Por completo, entendeu? Se ele não conhecesse esses elementos também, né. Então eu acho que, assim, lógico, a motivação principal ali foi conseguir fazer o plano dele andar. Porque se fosse simplesmente por explorar, ele não teria utilizado daquele artifício naquele momento, né? Mas ele não conseguiria fazer o que ele fez se ele não conhecesse os fundamentos que o discurso transmite em primeiro lugar. Legal, e agora, fora o Lorca, que realmente foi um dos destaques do episódio, é uma coisa que eu queria ressaltar e queria botar a Mari aí na conversa, é que realmente esse foi um episódio muito bom para vários personagens, né? Quer dizer, a gente reclamou um pouco da semana passada das oportunidades perdidas de explorar aí o íntimo dos personagens com aquela história de pavo e tudo mais. Mas neste episódio aqui a gente viu muito de perto o drama do Stamets, a relação dele com o Culber e o conflito que existe ali entre o dever dele com a Federação e o dever dele com o seu parceiro, né? E ao mesmo tempo a relação
da Michael com o Ash Tyler se aprofundando e aquele triângulo meio esquisito entre Michael, Ash Tyler e a Lyrell Klingon. Quer dizer, teve muita carne aí pra gente explorar do ponto de vista dos personagens. Quem, na sua opinião, Mari, de todos os personagens, saiu ganhando mais com esse episódio? Quer dizer, teve o seu íntimo ali mais bem explorado e que foi trazido à tona aí nesse episódio? Primeiramente, boa noite para todo mundo. Bom, eu gostei muito, porque eu já gosto muito da personagem, é a minha personagem favorita, a Michael. Então eu acho que essa questão dela voltar para sarcófago, ter a oportunidade de resolver o problema que ela criou logo no início, né, aquela cena quando ela volta para a ponte, né, e olha para o Saru dizendo, né, destruímos a sarcófago, quem foi que matou a Jojo, e traz a badge dela com ela. Então acho que isso teve um peso muito grande para o arco da personagem, né? Eu achei isso muito interessante. Agora, o Shazad, que faz o Tyler, deu um show ali também, naquela cena em que eles estão no quarto dele e ele falando um pouco para Michael sobre a tortura que sofreu e as cenas, né, que a gente assiste, aquela coisa meio assim que a gente não sabe o que está acontecendo. Aquilo ali também foi muito interessante. Pois é. E assim, uma das coisas que se destacam, você mencionou, por exemplo, a cena em que a Michael volta à ponte depois de ter estado na nave sarcófago, ela ali com a insígnia da Capitão Giorgio, e ela troca um olhar com o Saru, que aquele olhar diz tudo, né? E eu acho que uma das coisas mais incríveis desse episódio é que, para além do roteiro, ele tem essas pequenas cenas, esses pequenos lances que contam muito em pouco tempo, né? Quer dizer, então naquela cena são 2-3 segundos, mas tem ali toda uma relação de redenção, de cumplicidade entre o Saru e a Michael, como se eles estivessem resgatando algo que eles perderam no começo da série, né? Esse episódio serve meio como bookend aí. Fala, Castanha, fala o que você quer falar. Essa cena é espetacular. O Lorca bota o colíriozinho, ele manda tirar, vai pra 10ª, ela sorri quando começa a explodir, o Lorca vira de costas, vem andando na direção da Michael, ele troca um olhar com a Michael, ele passa da Michael, o Tyler sai pelo elevador, ela olha pro Saru, troca o olhar com o Saru, e no final ela olha pra trás e não acha o Tyler. Essa cena aí é fantástica, é coisa de gente grande. Essa cena é show de bola mesmo. Pois é, deu até orgulho. E é um daqueles momentos em que a gente vê que os produtores estão sabendo lidar com o ritmo das coisas, né? Esse foi um caso típico em que funcionou, porque Discovery está sempre tão acostumada a ser aquele ritmo frenético. Sem palavras. E naquela cena, sem palavras, é uma cena que não tem fala praticamente. E você vê que eles fazem um bom uso da câmera lenta. Então, quer dizer, os recursos visuais foram muito bem explorados nesse episódio. As sequências de ação também, de batalha, funcionam muito bem. Aquele lance da Discovery saltando de lado a lado. Eu pergunto assim pro Leandro, do ponto de vista de cinematografia mesmo, de cinema ali, esse episódio foi diferente dos outros? Ele eleva o patamar de Discovery um passinho adiante, Leandro? Eu acredito que sim, entendeu? Dá pra você ver isso nessa cena particular, ao longo de todo o episódio. Essa cena tem até um pouco daquele trupe, caras legais não olham pra explosões, né? Entendeu? Enquanto a nave sarcófaga tá lá explodindo, ele tá andando lentamente na direção da tripulação e não tá olhando pra explosão, né? Tipo, peguem essa, bitches. Então funciona muito bem, até mesmo nesse estilo de cinema mais assim, ação típica, parece coisa dos anos 80 até, né? Mas aí, depois disso, tem essa comunicação não verbal entre eles que é muito boa, né? E então, assim,
dá ao mesmo tempo esse charme intimista e essa pegada de filme de ação. Então, assim, tá muito bem equilibrado isso. Ao longo do episódio como um todo, né, você vê isso, entendeu? Aquele senso de urgência no começo para esse ritmo mais introspectivo do final. É muito bem montado. Pois é. Pra mim foi extremamente efetivo. E para além dessa efetividade cinematográfica, que eu acho que assim, eles usaram realmente todos os recursos que eles tinham ali no bolso, eles usaram. E eu queria fazer um contraste também. Semana passada, a gente fez uma crítica um pouco mais contundente daquela cena de tentativa de fuga da Lyrell com a Almirante Cornwell pelos corredores da nave sarcófago. Eu queria chamar a atenção de vocês aí para reverem esse episódio 9, as cenas gravadas nos mesmos cenários, nos mesmos corredores. E como a cinematografia aqui é completamente diferente. E você vê a Michael e o Ash Tyler andando pelos corredores e para ir plantar os sensores. E a dinâmica é completamente diferente, os recursos que eles usam ali. Pô, tem uma hora que a câmera no corredor ela tá desfocada, e aí você vê só vultos ao fundo, depois eles vão se aproximando em uns ângulos inusitados. Quer dizer, aí você vê o recurso do diretor, e parece que é um diretor que não tem nem uma carreira muito longa aí de direção de televisão. Ele costumava ser, acho que, diretor de segunda unidade, uma coisa assim. E realmente o cara se destacou assim na forma como ele fotografou cenários que a gente já conhecia. Aquela cena do episódio 8 no corredor é trágica, e a mesma dinâmica no mesmo corredor, filmado de uma maneira diferente, valorizou incrivelmente, né? Quer dizer, então esse é só um exemplo que a gente pode colocar aqui de como a execução do episódio ela impressiona para além do que está escrito na página. Quer dizer, os recursos que o diretor usou ali para levar esse episódio para nós realmente merece palmas. Mari, tem alguma cena em particular que ressoou com você, que você falou, essa é para acabar mesmo? Nossa, tiveram tantas cenas que fica difícil. Eu gostei muito dos saltos, e o Stamets ali sofrendo a cada um deles, né? Gostei da luta da Michael com o Cole, gostei muito da cena do Tyler com a Michael também, aquela cena do Lorca conversando com o Stamets quando ele diz que vai fazer um último salto. Aquela cena também é fenomenal. Né, incrível. Ó, a imagem ali do planeta, eles olhando ali. Aquilo ali foi realmente muito, muito interessante. Aquilo ali só poderia ocorrer no hangar, né? Acho que era ali no hangar, deve ter sido. Não, nossa, e só no hangar. Tanta coisa que é até difícil dizer uma assim que tenha destacado até mais. Pois é, não só podia ter acontecido no hangar, mas só no hangar da Discovery, né? Porque nenhuma das outras naves até hoje teve um hangar com aquela vista maravilhosa. Né? Então, realmente ali... E é curioso que é um cenário virtual, né? Eles já mostraram no After Track algumas vezes, o hangar não existe. Eles têm alguns aparatos de cena ali, mas o resto é tudo green screen. E o cenário é virtual e é extremamente efetivo naquela cena. É realmente uma cena plasticamente muito bonita, além do conteúdo, né, realmente. E esse é um episódio que ele ressoa nesse sentido. Você pode tirar até o som e assistir, as imagens são muito bonitas, a fotografia é muito bonita. É basicamente um daqueles episódios em que tudo funciona, tudo se encaixa. E eu acho que a nossa empolgação é tão grande que eu até tinha separado as cenas aqui. A gente está discutindo tudo fora de ordem. Não estamos seguindo o roteirinho aqui. Mas já a gente mostra. Acho que podemos começar pela primeira e tentar discutir talvez um pouco do enredo em si, de onde esse episódio nos deixa em Discovery com relação ao arco, né, até agora. E acho que para começar tem uma cena aqui que a gente separou, que é justamente o discurso motivacional do Lorca. Então vamos assistir isso aqui, daqui a pouco a gente volta para comentar. Pois é, a primeira coisa a comentar que a gente viu aí e que é impressionante é que a Discovery pode saltar enquanto está em dobra, né?
ela saltou de volta para Pavo enquanto estava em dobra espacial. E acho que é a primeira vez, inclusive, que a gente vê a Discovery andar em dobra espacial, não é não? Vocês se lembram de alguma vez a gente vê ela em dobra ou só saltos? De cabeça eu não lembro realmente. Eu acho até que ela já andou em dobra nos episódios, mas a gente não viu. Andou. Mas a gente não viu. Já foi mencionado. Vista externa, não tenho certeza. Pois é, isso é uma outra coisa que a gente tinha comentado aqui também algumas semanas atrás, não me lembro exatamente se na semana passada, mas que eles sempre faziam as tomadas aí das naves uma coisa meio misteriosa e tal, e não sei o quê. E me chamou muito a atenção nesse episódio como eles buscaram uma fotografia clássica nisso aí. A primeira cena em que aparece a Discovery já é uma fotografia clássica ali, que você vê a nave, você tem tempo de olhar, não tem nada se movendo depressa, a câmera não está se movendo, a nave está se movendo super devagar, tem o planeta ao fundo. Quer dizer, parece que eles resolveram usar esse episódio para dar um pouco dos beauty shots que a gente está acostumado, né? Agora, tendo só 2 naves ajuda também, né? Só 2 naves eu acho que ajuda um pouquinho. Você vê que várias vezes que a Discovery aparece é sempre meio que num build shot, como se fosse a Enterprise na série clássica, né? De baixo para cima em ângulo. É verdade, é verdade. Não, e assim, aí falando um pouquinho do discurso do Lorca, que a gente destacou aí, o que eu acho interessante é como ele meio que resume a relação do Lorca com a tripulação, né? Porque ele fala assim, vocês, eu peguei vocês eram uns cientistas polidos e eu transformei vocês, ou agora vocês viraram, não sei se ele fala eu transformei, que seria muito egomaníaco, não que ele não fosse capaz, mas não ia ser muito motivacional dizendo eu sou foda pra caralho. Mas enfim, ele fala assim, agora eu vejo guerreiros ferozes, né? Então foi um pouco a trajetória que a gente viu da Discovery desde o momento em que a gente embarca na nave com a Michael e a gente fala, não tô entendendo direito o que tá acontecendo com essa nave, e a gente vê o Stamets reclamando da atitude bélica do Lorca enquanto ele é um cientista. Então, quer dizer, ali é um resumo do que aconteceu com a Discovery até agora, e realmente mostra a tripulação se encaixando, né, nessas novas circunstâncias. Vocês acham que a essa altura a Discovery tá realmente pronta para a guerra? Assim, a sua tripulação já está adaptada à situação de guerra que no começo da série era absolutamente impensável por aqueles tripulantes? Estava todo mundo pouco à vontade com a situação? Leandro, o que você acha? Eu acho que sim, eu acho que é daí que ressoa melhor o título do episódio anterior, inclusive, né? Se queres a paz, Parabellum. Cai mais para esse episódio até. E mais ao discurso do Lorca do início, né? Que, assim, ele foi batendo o martelo no ferro quente e afiando a espada que ele tem, né? Ele achava que ela estava muito macia, muito sem fio no começo da guerra, mas agora ele confia nela, entendeu? E transmitiu isso bem no episódio todo. Pois é, e outra coisa que ele vende muito bem é aquela insubordinação do bem, né? Que é típica de Star Trek, é aquele comandante que tem ciência da situação muito melhor do que os almirantes que estão escondidos em alguma base estelar e que considera importante avaliar cada ordem que ele recebe e saber se ele deve obedecer ou não. E nesse caso, o Lorca decide não obedecer às ordens, o que já não é muito atípico para ele, que é um comandante que realmente é insubordinado, mas ele faz isso sob o argumento de defender o planeta Pavo, que seria um planeta pacífico e indefeso. Isso está fora do personagem para o Lorca, isso faz algum sentido, isso é uma desculpa. Castanha, como é que você viu essa atitude do Lorca? O Lorca, nesse episódio, ele parece, de novo, ele vende muito bem a ideia do explorador que quer acabar a guerra para voltar à exploração. Mas esse é o cerne do personagem dele. Como é que você vê essa ambivalência do personagem? O Lorca, nesse episódio, ele tem várias camadas, a gente vai ter que chegar a um consenso ou não chegar sobre o que realmente ele quer, como ele é.
A coisa, eu acho que a coisa do maquiavelismo ainda o define, tá? No teaser ele faz uma manobra Kirk, basicamente, ele faz a insubordinação com a cumplicidade da ponte, você percebe que a tripulação já está junto com ele, já antecipa, o Saru está nervoso ainda por causa do pavo lá, né? Ele se acalma rapidinho quando ele começa a falar, tem um discurso estilo Henrique V, ele vai falar com o Stamets por 2 vezes, ele fala como um colega explorador, até o Lorca demonstra um conhecimento científico, né, adicional ainda. Por outro lado, você pode até pensar assim, existe maquiavelismo, existe uma segunda camada de verdade nisso tudo, mas existe a terceira camada que no último salto coloca aquelas coordenadas misteriosas. Então tem a terceira camada ainda além disso tudo. Além do maquiavelismo para vencer a guerra a todo custo, né, existe uma terceira camada de necessidade individual quando ele coloca aquele código ali. Então realmente é uma coisa complexa da gente gostar, entender, aceitar esse cara. É quase que um desafio para a audiência crescer de alguma maneira. Da audiência se incomodar, da audiência se coçar e começar a pensar realmente o que ela sente por esse personagem. Que até os próximos episódios tem essa coisa aí que a gente vai demorar um pouco mais para decifrar e para entender. Então realmente é um personagem que exige da gente. A gente adora, ele foi romântico, ele foi científico, ele foi um grande líder, mas tem essa outra parte no final. Então realmente é um personagem, já é a segunda vez que eu digo isso, né? É coisa de gente grande. Pois é. A impressão que dá. E você, Mari, você vive bem com o Lorca? Você vive mal com o Lorca? Você sofre com essa angústia da gente não saber qual é a dele? Como é que é a tua relação pessoal com esse capitão tão diferente dos outros que a gente conheceu? Eu acho ele muito bom, eu acho ele fantástico, gosto muito dele, acho muito interessante essa coisa que a gente não sabe exatamente quais são os objetivos dele, né? Tem horas que a gente acha que ele só é um cara que quer ganhar a guerra e é esse o objetivo dele, ele vai fazer tudo para isso, e tem horas que você acha que pode ser que tenha alguma coisa por trás. Uma coisa que me intriga muito é o motivo pelo qual ele quer a Burner ali, né? Porque no início ele a trouxe, quer dizer, na prisão, uma pessoa que foi sentenciada à prisão perpétua, mas ele traz ela ali, né? Imagina tudo que ele não teve que pedir de favor para conseguir isso daí, né? Já o que ele tinha de influência para isso, e ali no início ela está ali ajudando nas coisas, claro, ela é uma pessoa muito inteligente, que tem muito conhecimento, mas aí o primeiro momento assim que me intrigou muito foi quando ela vai resgatar o Sarek e o Lorca chega pro Tyler, né? Tem até aquela cena engraçadinha que o Tyler acha que ele tá dizendo que é para ele tomar cuidado com a nave, mas o Lorca quer que ele traga a Michael inteira e se não trouxer não precisa nem voltar. E agora nesse episódio ele não quer que ela vá para a nave sarcófago de jeito nenhum. E soa esquisito, porque ela realmente foi a única que esteve ali na nave sarcófago e que poderia ter alguma coisa, né, ajudar ali. Então, quer dizer, ele veementemente não quer que ela vá, só que daí ela argumenta e aí ele acaba ficando meio que sem poder para fazer, ia ficar muito esquisito. Então isso me intriga muito nele, para saber qual que é o objetivo dele e como que a Michael se encaixa nisso daí, né? E o que o Castanha falou, né? O que ele quis dizer, né? O que ele fez ali, colocando aquelas coordenadas, que coordenadas eram essas, para onde que ele queria ir, né? Todo o interesse dele pela ciência,
que rolou, como que ele sabia, né, e passou as coisas de fazer os saltos. Então isso daí tá muito interessante. O duro é ter que esperar até janeiro para a gente descobrir, né? Pois é, e tem um lance adicional, que é a Almirante Cornwell, que alguns até davam como morta no episódio passado, volta, é resgatada e está viva e bem. Leandro, o que você acha? Você acha que o Lorca ficou feliz com o resgate da Almirante Cornwell? Eu acredito que ele pode não contar com isso, mas ele sabe que as circunstâncias finais pintaram uma situação que fica difícil para ela posteriormente meio que criar casa ao ponto de tirar a Discovery dele, né? Ele chega ao ponto de ele sabe que ele ganhou muito capital político ali, né? Ele chega ao ponto de falar assim, não, eu não quero ficar com a Legião de Honra da Federação, né? Eu dou para quem de fato mereceu ela, né? Ou seja, isso mostra um desapego a esse tipo de mérito, que ele não está caçando isso, ele está caçando aquilo que incentivou a acabar ganhando isso em primeiro lugar, né? É como alguém falar assim, eu não quero ganhar a Victoria Cross. Algum inglês falar isso, né? Que é um negócio assim, puta, né? E então isso mostra que ele tem noção clara do que ele fez e do capital político que ele ganhou com isso. Então eu não sinto que ele está tão preocupado com a Cornwell como ele estaria antes, né? E isso faz parte da psique dele, né? Ele sabe que está numa posição bem diferente do que ele estava antes. E uma das coisas que a gente comentou de tarde, offline e tudo mais, era a questão de como a Discovery resolveu o problema da camuflagem dos Klingons, né? E a gente falando, a Federação estava pensando nisso aí há muito tempo e tal, e não sei o quê, e no final os caras em 3 horinhas encontraram a solução. Algum de vocês teve algum problema com isso? Achou essa uma solução meio barata, meio fácil? Pra mim, pessoalmente, funcionou super bem, porque afinal de contas ninguém mais na Federação poderia pensar numa solução que envolvesse, primeiro, se infiltrar na nave sarcófago, que é uma atitude extremamente arriscada para começar, e segundo, que envolvesse o motor de esporos. A única tripulação que poderia pensar no motor de esporos como uma solução para qualquer coisa é realmente a Discovery. Então, pra mim, desceu bem. Pra vocês, algum problema ou não? Tranquilo. Não, também. Essas características que você colocou ressalta bem, entendeu? Foi uma improvisação com um ferramental que só eles tinham, entendeu? Então fizeram eles pensar fora da caixa naquele momento para chegar numa solução. É uma solução que deu uma solução, né? Não é toda a nave federada que iria conseguir infiltrar alguém. Porque se você tem alguém infiltrado dentro da nave camuflada, é óbvio que você tem alguma coisa que consegue estabelecer a localização dela. Mas eles foram além, eles conseguiram fazer uma tecnoblablada lá que deu uma característica de como, a partir daí, saber descobrir a nave camuflada, né? Então a gente pode colocar na mesa que isso tornou essa tecnologia de nave camuflada Klingon em particular obsoleta. Mais para frente, eles vão aprimorar a camuflagem que torna essa solução obsoleta. E assim vai, né? Meio que nem guerra submarina do século XX, século XXI. Fica um passando a perna no outro. É isso aí. Bom, uma coisa que eu acho que seria legal a gente discutir é um pouco a situação pessoal da Michael e como isso refletiu uma certa redenção para ela. Primeiro eu vou rodar a cena aqui que mostra a destruição da nave sarcófago e o papel fundamental que ela teve. E aí depois a gente volta para discutir esse arco da Michael e se de repente um capítulo realmente é fechado na história dela depois dessa destruição da nave sarcófago. Vamos rodar a cena, a gente já volta. Bom, essa foi a cena e é uma cena que eu acho que ela tem, além de ser uma cena de ação muito efetiva, como a gente já discutiu, ela tem algumas nuances aí de personalidade. Já que a Mari é a maior fã da Michael aqui
no Trek Brasilis. Eu queria que ela comentasse um pouco isso. Primeiro, a atitude da Michael e a inteligência dela de saber que ela precisava distrair os Klingons para que os saltos fossem concluídos, então ela decide fazer um ataque ali e abre o tradutor universal e resolve tentar conversar com o Col, obviamente só para ganhar tempo. Ela não achou que fosse resolver nada ali, mas ainda assim a atitude diplomática e o Col intrigado que ela era capaz de falar Klingon porque o tradutor universal fazia a tradução automática, teve toda essa nuance. E por fim, o que a gente viu aí na cena, ela pegando a insígnia da Capitão Georgiou e levando com ela. Qual é o simbolismo disso? Qual é o significado dessa missão para Michael, na sua opinião, Mari? Acho que ela foi para lá, foi a oportunidade dela de fazer direito, né? Ela teve uma segunda oportunidade, tudo que ela fez de errado da primeira vez, ela ali pôde, né, claro, né, a situação é outra, passado tanto tempo, ela já conseguiu colocar muito dos seus medos com relação aos Klingons no prumo, né? Então agora ela consegue ir com um objetivo, e ela fala, né, muito claro que, principalmente a hora que ela vê que tinha mais um humano ali, e a hora que eles encontram o Almirante, que ela não vai deixar ninguém para trás. Então ali ela tem a oportunidade de fazer tudo direito que ela não conseguiu fazer da primeira vez. E claro, ali pegar a insígnia da Georgiou tem um significado muito grande e pesado para ela, né? E mostra que ela, é até interessante, no After Track, né, eles conversam sobre isso com a Sônica, e ela coloca que ela não está ali na Discovery, ela não ficou ali com o objetivo de pensando que se ela fizer alguma coisa importante, ela pode ser que ela tenha a liberdade no final. Não, ela quer acabar com a guerra, fazer o possível, né, para que ela consiga ajudar de alguma forma. Legal. Eu acho bem interessante isso daí. Legal. Castanha, você viu dessa maneira também? Como se esse episódio e a vivência da Michael na nave sarcófago fosse uma segunda chance ou um espelho do que ela fez de errado ali no episódio piloto. Ela dessa vez fazendo a coisa certa e mantendo o controle, e em vez de agir impulsivamente, agir de forma racional para conseguir cumprir os objetivos. É um pouco essa a lição que fica, quer dizer, que a Michael que enfrentou a nave sarcófago pela primeira vez e a Michael que enfrentou a nave sarcófago pela segunda vez são pessoas diferentes? Houve um amadurecimento da personagem? Sim. Tem o Quasimodo com Lorca, Quasimodo que acabou ficando quase. Tem essa parte, tem a parte da missão, né, que ela dá a impressão que ela vai fazer do jeito dela, mas com certeza seria uma atitude de qualquer oficial de jornada tentar resgatar um humano, um prisioneiro de guerra naquela situação. Eu acho que isso é normal. Ela lida com o Almirante, né? Ela lida com o problema do Tyler e com a cuca fresca. Naquele momento que ela percebeu que se o cara entrasse em dobra, eles não conseguiriam concluir o plano deles. Ela fala, não é afobadamente. Ela sabe que botões vai apertar no call, entendeu? E ela leva isso até o fim. Ela tá correndo riscos de vida, inclusive, mas ela sabe o que está fazendo. A gente sente isso. Isso é muito legal. E nisso parece uma pessoa diferente. E recebe o bônus de levar a insígnia de volta para casa, né? Levar de alguma maneira parte da Georgiou de volta ao lar, por assim dizer, já que o corpo se foi, tá? E isso foi muito legal. E fecha na cena da destruição da sarcófago, aquela cena que a gente já comentou. É amadurecimento. Eu tenho fraco por segundas chances. Ela teve uma segunda chance, basicamente nas mesmas circunstâncias, e ela parece uma outra pessoa. Ainda tem a cena depois com o Tyler, a gente pode falar daqui a pouco. Mas show de bola, agradou muito a Bana, a atriz, bem legal. Pois é, você mencionou aí o lance do Tyler, era justamente o que eu queria trazer à tona agora.
discutindo um pouco que, assim, a gente ainda não tinha visto, embora a gente soubesse que ele é um prisioneiro de guerra e tal, e passou meses sendo torturado pelos Klingons, a gente não tinha uma dimensão do problema que era isso na cabeça dele. E a gente teve efetivamente não só uma noção, como uma demonstração prática de como isso realmente imobiliza ele dependendo da circunstância. Leandro, como é que você viu essa nuance, essa fragilidade do Tyler e aproveito para emendar, com essa relação toda aí com a Lirel, a confusão toda, isso reforça aquela tese dos fãs de que o Tyler é o Vok? Como é que você enxerga essa coisa toda aí? Eu acho que essas cenas do Tyler que nós vimos nesse episódio, tanto as cenas do momento dele com o PSTD na nave, como depois com a Michael, eu acho que mostra que existe aí uma profundidade maior que está sendo pouco endereçada até nas discussões sobre o personagem do fã, que mereceria ter mais atenção. Tá todo mundo um pouco muito preso em querer descobrir ou acertar ou prever qual que é o high concept atrás de como é que é possível, se ele for o Vok mesmo, como é que é possível isso estar ocorrendo. Então tá todo mundo, Tyler Vok, Tyler Vok, Tyler Vok, Tyler Vok. Mas existe mais por baixo disso, entendeu? Assim, vamos assumir que o cara seja realmente o Vok e tal. Ok, então deve ter tido alguns Zegidun tecnoblábico que fez com que passasse as memórias do cara pra ele, ou as memórias do Vok pra lá, ou as memórias dele pra cá, e escondeu biosinal Klingon e tal. Mas e sobre o Tyler mesmo, entendeu? De onde eles tiraram essa consciência humana que tá por trás? Vamos assumindo que eles tinham um Tyler de verdade, eles torturaram o Tyler. Então tem tudo isso realmente dentro da psique do personagem, dentro do Vok, vamos assumir, por exemplo, entendeu? E que merece ser explorado e ser visto qual que é a história dele. Vamos dizer que ele morreu e tá na cabeça do Vok transformado. Mas o cara existiu e tem aquilo de verdade, entendeu? Então existe um histórico por trás aí, até onde a gente sabe, né? Então eu acho que as premissas básicas do personagem não são falsas. Acho que são valiosas para se pensar a respeito, mesmo assumindo que ele seja um sleeper que utilizou isso como ferramental para se esconder. Então acho que tem mais coisa para a gente descobrir aí, interessante, além do mero fato de que como foi que eles fizeram isso, assumindo que eles fizeram isso. Isso em si é a transformação. Pois é, e a cena final dele nesse episódio com a Lirel dá a entender que ele não tá ciente do que ele é, seja lá o que ele for. Sim. Né? Ele chega pra ela e fala, olha, eu não sei o que vocês fizeram comigo. Né? Ele tá, e ela dá a entender, não, calma, logo você vai saber. Então eu acho muito interessante isso que você falou, Leandro, essa noção de que não é que o Tyler é o Vok, o Tyler é o Tyler também, né? Ele é as duas coisas, porque de alguma maneira, se ele for o Vok, ele é um amálgama ali de duas coisas diferentes. Existe uma personalidade de uma pessoa que existia. Agora, seja lá o que ele for, eu acho que é uma aposta mais ou menos segura que ele vai fazer a Michael sofrer, né? Porque eles estão se apaixonando, tá aquele climão tal, mas você sabe que no fundo vai vir alguma treta aí na frente. Isso te angustia, Mari? Não, exatamente pelo fato de eu acreditar que o Tyler seja o Vok, não sei se é o corpo mesmo do Tyler que colocaram a consciência do Vok por trás para alguma hora aparecer, ou é o próprio corpo do Tyler, do Vok que modificaram completamente e jogaram a consciência do Tyler ali, né? Independente do que seja, não vai ser um final feliz, obviamente. Então eu não estou me apegando a um relacionamento, mas eu estou aproveitando e gostando, assim, nesse momento, como um está ajudando o outro, como que está interessante a relação dos dois. E aí vamos vendo como é que isso vai ser o desfecho disso daí, né? Mas eu também acho, eu que gostaria seria muito interessante, se na realidade fosse o corpo do Tyler mesmo,
e que ele tivesse consciência, né, ele sabe de tudo o que está acontecendo, e aí quando aparecer a consciência do Voq, talvez a consciência dele fique por trás, e aí depois se eles conseguirem que a consciência do Voq saia, seria interessante como que o Tyler vai lidar com isso, né, que ele é um federado, é um cara bom, e que aconteceu alguma coisa muito ruim com ele. Mas aí vai depender do que eles quiserem fazer com os personagens, se vai querer que continue ou não, né? Mas eu acho isso muito interessante, o que pode vir pela frente. Mas não me angustia, não. Que ela vai sofrer, ela vai. Isso é certeza absoluta. Pois é, mas eu me angustio, eu sofro com isso. Porque assim, poxa vida, a impressão que eu tenho é que a gente vê um personagem bom, né? Um bom caráter, que tá apanhando do começo até o final da série. E você tá vendo coisas que ela não tá vendo. Quer dizer, ela tá lá num momento de paz, né? Eles têm uma cena muito convincente nesse episódio, que eles meio que declaram que encontraram a paz ali um no outro. E aí você, telespectador, já sabe que tem alguma treta aí que ainda precisa ser explicada e que potencialmente não vai ser boa para Michael, porque normalmente todos os twists que acontecem na Discovery não costumam ser bons para Michael. Então eu fico um pouco doído, assim, tipo, esse personagem já sofreu bastante, podiam dar um sossego, mas não vão dar um sossego, e essa é uma das perguntas que certamente vão ficar para a segunda metade da temporada, o segundo capítulo. Aproveitando essa história de capítulos aí que eles meio que definiram, né? Que esses 9 primeiros episódios foram o primeiro capítulo e depois nós teremos o segundo capítulo. Castanha, a gente discutiu muito antes da estreia e tal, essa coisa do formato, né? E eles fizeram essa opção aí, claramente eu acho que por mais que a história continue, ela claramente teve uma espécie de fechamento aí nesse 9º episódio, no que eles chamaram de um capítulo, e agora vão abrir o que seria um segundo capítulo. Do teu ponto de vista, com relação às tuas expectativas de formato antes da estreia, você acha que está funcionando isso que eles estão propondo? E como é que você vê essa coisa da formatação mesmo? O formato, eu acho que o problema não é o formato. Eu acho que aquelas 2 armadilhas que eu mencionei, dos episódios muito longos com história de menos, ou os episódios sem uma individualidade própria, não sendo episódios, essas 2 armadilhas aí do tempo do streaming não ocorreram. Então, de modo geral, formalmente, eu acho que a série não tem problemas nesse sentido. Eu acho que, independente da expectativa ou não, o problema maior foi esse embate dos Klingons, que é uma coisa que não teve o escopo que a gente estava esperando ou que a gente desejaria, né, para conhecer mais os Klingons, que foi uma espécie de promessa. E até para você ter, a gente mal teve via microcosmo, até porque a atriz que despontou um pouquinho mais com aquela maquiagem pesada, faz uma personagem que é basicamente uma espiã, que não ajuda, e o outro, o Cole, basicamente se tornou um vilão básico, bidimensional de Space Opera. Então, ficou uma coisa bem básica, entendeu? Então, nesse sentido. Se eu quisesse chutar, no momento, o formato melhor seria mais a ver com tramas talvez cósmicas, talvez tramas de primeiro contato, ou coisas que tivessem mais a ver com os fundamentos do universo. Casa melhor com o motor de esporos, se é que essa é uma tecnologia que vai continuar na série. Também é outra pergunta que eu não sei responder. Né? A Discovery tem essa questão de construir mitologia que a gente já sabe que é condenada à obsolescência ou esquecimento, como o motor de esporos. Isso é uma coisa perigosa para você escrever, tá? Então, se eu fosse dar um chute agora, eu acho que a trama Klingon vai ou se acabou ou está perto do fim, e uma eventual segunda temporada é mais interessante, com os esporos ou não, mais tramas cósmicas, mais coisas que têm a ver com os fundamentos do universo. Então, em princípio, é o que eu estou vendo que funciona melhor até agora, manter a equipe de roteiristas, tá?
Mas as coisas dos Klingons, eu acho que eles meio que se renderam, até teve o Tradutor Universal Mágico nesse episódio, ficou uma coisa extremamente mais convencional, tá? E existe uma dúvida aí, esses 6 últimos episódios, realmente o que vai rolar? Se vai ter essa nossa viagem para o outro lugar, se ainda vai ter guerra, né? O que vai acontecer nesse ínterim, mas basicamente é o que estou sentindo. Se eu fosse chutar nesse momento, é uma trama cósmica e eu acredito que com raças novas ou com elementos novos. Se eu fosse chutar. Pois é. E assim, eu tive uma sensação muito clara nesse 9º episódio de uma espécie de fecha parênteses ali. Eu acho que eles chamarem de capítulo realmente é pertinente, porque ele encerra uma série de coisas que, tudo bem, pode até ser reabertas mais adiante, mas, por exemplo, você falou aí da questão do motor de esporos. A gente vê esse episódio terminar com o Stamets completamente vendido. E o Stamets vendido significa que o motor de esporos não vai a lugar nenhum, porque ele é o único cara que opera aquele negócio. Então essa é uma espécie de fechamento que eles dão nesse episódio. Outro fechamento que eles dão é na saga da nave sarcófago, né? Então eles dão esse fechamento, assim como na própria linhagem do T'Kuvman, porque o T'Kuvman era o dono da nave sarcófago. A gente sabe que os seguidores dele foram todos mortos, salvo pelo Vok, né? A Lyrell viu eles mortos ali na sala de sepultamento lá da nave sarcófago. Então a gente sabe que eles foram executados. Deve ter um ou outro solto por aí, que o Cole menciona isso, fala, não, agora que eu vou matar a assassina do T'Kuvman, os poucos que seguem ainda o T'Kuvman vão se encaixar comigo. Então, quer dizer, mostra que a revolução, entre aspas, do T'Kuvman, ela encontrou seu fim aí nesse episódio, assim como, presumivelmente, a tecnologia de camuflagem dos Klingons. É verdade que a Discovery ainda estava para mandar o algoritmo para a Frota Estelar quando foi arremessada para esse outro lugar que ninguém sabe. Então talvez ainda tenha uma sobrevida essa trama. Mas claramente acho que teve um esforço aí de fechar parênteses, né? De fechar questões em aberto. Você percebeu isso assim também, Leandro? É interessante assim, mencionar, inclusive, que originalmente o plano não era fechar essa sessão de episódios com esse episódio, né? Isso foi uma mudança, eu acho que já depois da estreia, né? Sim. De que eles moveram esse episódio de janeiro pra cá. E eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque fechou essa sequência de episódios com um episódio em alto tom e deu essa sensação de conclusão para esses arcos que vinham aí desses episódios, entendeu? Eu acho que se isso não estava planejado desde o início, aí foi mudado para assim, talvez originalmente mesmo iria ter, aí depois de alguma razão ao longo da pré-produção, não, vamos mandar esse para janeiro, e aí depois eles voltaram com esse para agora para novembro, foi uma decisão muito acertada, porque dá a esse capítulo uma ponta de encerramento boa, entendeu? Então eu acho que ajuda muito isso que você colocou, entendeu? Que dá uma conclusão ao arco Klingon da nave sarcófago e não deixa isso em aberto para janeiro, entendeu? Parece que se isso ficasse para janeiro, a gente ia ficar sabendo assim, como é que o arco Klingon da guerra vai continuar lá? Enquanto que, terminando aqui, a gente pensa, como é que a coisa em geral vai continuar para lá? Então deixa um pouco mais como uma página em branco para frente. Só sabemos que tá em algum outro canto, mas e aí? O que vem disso? Pois é. Não, e ao mesmo tempo, num universo alternativo em que as pessoas tiveram o fim do primeiro bloco no episódio 8, nossa, eu lamento muito pelos telespectadores desse universo, porque teria sido trágico se a gente tivesse terminado no 8º episódio, que é um episódio meio, além de ser meio insosso, que acaba deixando as coisas muito, muito penduradas, né? Quer dizer, ficar esperando até janeiro para ver a resolução da historinha de Pavo lá ia ser meio frustrante. E da forma como foi, o episódio 9, ele não só é a resolução da trama de Pavo, mas muito mais que isso, ele é basicamente a resolução do início da Guerra Klingon, né? Ele é um fecha parênteses lá do piloto. Então eu acho que realmente o arco se fecha de uma forma muito mais natural no episódio 9. Teria sido absolutamente insano
se eles tivessem interrompido a exibição depois do 8. Agora, eu queria comentar um pouquinho, antes da gente rodar a última cena que eu separei aqui, eu queria que a gente falasse um pouquinho da relação Culber-Stamets, porque era uma relação que já estava sendo propagada muito antes da série começar, existia uma certa preocupação de como isso ia ser trabalhado na série, né, a eficácia. Eu me lembro do Castanha, no nosso Esperando o Discovery, antes da estreia, comentando que essa era uma das expectativas dele. E esse foi um ponto muito importante no episódio de hoje, que inclusive marcou o primeiro beijo homoafetivo entre dois homens em Star Trek, né? Então tem esse lance histórico e ao mesmo tempo a expectativa de que essa relação fosse ter uma importância significativa na trama, algo que não havia se realizado até este momento desse episódio 9. Eu queria perguntar para vocês de novo a mesma pergunta que eu fiz quando a gente viu o começo desse relacionamento. Funcionou, foi natural, foi do jeito que eles tinham que fazer mesmo, e se isso está contribuindo para a trama de Discovery, né, para esse arco maior. Como é que vocês veem? Mari, você primeiro. Bom, eu acho que já começou, né, antes, quando o Stamets está surtando, a Tilly percebe isso e vai conversar com ele. E ele tem uma preocupação muito grande, ele não sabe o que fazer, porque se ele contar o que está acontecendo, o Culber vai ter que tomar ação com relação a isso, então ele fica naquela dúvida do que fazer e não quer que ele saiba, né? Ele sabe que de qualquer forma ele vai magoá-lo, né? Por não contar e ele não saber que ele não está bem, e se ele contar, ele sabe que o Culber não vai poder ficar quieto e deixar passar. Então é interessante que, né, o carinho que tem ali entre eles. E aí depois toda a preocupação ali quando ele vai saltar, que ele sabe que o que ele está fazendo é uma coisa extremamente perigosa, e aí eles se declaram um para o outro. Eu acho muito bacana isso só acrescenta aos personagens, a história deles e de todos que estão ali em volta, né? Leandro, você vê dessa maneira também, que do jeito que a história é proposta, isso se torna relevante para a trama, não é uma coisa gratuita que eles jogaram lá só para dizer, não, tá aqui o nosso token relacionamento homoafetivo. Não, isso tem importância na trama, o fato dele ser o médico da nave, um dos médicos da nave, o outro ser o engenheiro e tá colocando sua vida em risco. Você acha que ficou bem resolvido isso? Eu acho que flui muito bem, entendeu? Assim, enquanto necessidade dramática de você colocar o cônjuge da pessoa envolvida preocupado com o que está acontecendo com ele, é perfeitamente natural que ocorreu da maneira que ocorreu, entendeu? Inclusive, corrobora aquilo que a gente havia comentado em TBs ao vivo anteriores, que mostra que está sendo muito natural a maneira com que está sendo levado, entendeu? É um não assunto. Como isso é um não assunto no século 23, entendeu? É um não assunto aqui. Entendeu? Poderia ser uma mulher ali e um homem, poderia ser duas mulheres, entendeu? Não tem tema ali. Não é meteção de dedo na cara do espectador e falar, é assim que tem que ser, não é texto, não é nada. A preocupação ali é mostrar como aquilo tudo envolvendo está afetando a relação dos dois. Então eu acho que é muito bem levado aí. Inclusive é de se mencionar que em relação a isso, o primeiro beijo entre dois homens em jornada e tal, se você for ver em reação de fandom depois do episódio, a cena do banheiro, deles escovando o dente, deixou todo mundo mais entendeu? Oh, meu Deus, do que essa cena. Ninguém tá falando nada disso. Tá todo mundo focado como o episódio foi ótimo, como essa coisa do Stamets e do médico fluiu bem, e ninguém quase nem tá falando do beijo em si. Entendeu? Por quê? Porque é pra ser assim, entendeu? Como Jornada faz isso melhor. Tá certo. Entendeu? Essa inserção da diversidade. Tá fluindo bem, tá bem natural e tá bem encaixado na trama. E da mesma forma que o Tyler e a Michael também tiveram o seu beijo, então é uma coisa que duas pessoas deram dois beijos, entendeu? Pronto, acabou. É assim que a gente tem que ver, né? A partir do momento que a gente vê as pessoas se incomodando com isso, aí a gente vê que na verdade é necessário ser mostrado. Se as pessoas não se incomodassem,
viraria uma coisa normal, ninguém fala nada, o Tyler e a Michael se beijando, né, não tem necessidade para trama. Não, talvez não tenha, eles poderiam ser muito amigos, não precisaria ser uma relação amorosa para desenvolver a amizade dos personagens, né, a relação dos personagens. Então, acho que isso faz bem, não faz diferença para a trama em si, para a Discovery em si, se você tem um casal na trama. Mas eu acho que é interessante porque as pessoas têm relacionamentos, independente de qual esse seja, se é homem com homem, mulher com mulher, ou mulher com homem. Então, isso daí que eu acho interessante ter Não, eu acho que em qualquer seriado, né? Tá muito bem levado. E assim, foi feito de uma maneira que não é para ser um discurso de diversidade. É uma cena do episódio, que acontece da forma como você esperaria naquela situação dramática. Eu queria só ouvir uma palhinha do Castanha nisso, porque o Castanha tinha uma expectativa sobre essa relação desde o começo. O que você achou, Castanha? Qual a tua avaliação agora pós-facto? Cara, show. Eu acho que esse casal não tem o que falar, a coisa flui, os atores são legais. E, em particular, eu acho que se eu for se eu for pensar agora, o Stamets virou meu personagem favorito ainda, então eu acho que tá show de bola. Mas tem uma coisa que passou meio assim no stealth modes, que é uma coisa que ainda não é muito vista, que é a violência sexual de uma mulher em um homem, que o episódio retratou também. Essa questão de ter personagens regulares gays é uma coisa, inclusive o ator que é o médico foi o primeiro, né, há 20 e tantos anos atrás, é uma coisa já comum. Mas essa coisa da violência sexual de uma mulher em relação a um homem, relação de poder tanto da mulher sobre o homem, é uma coisa não tão comum ainda. Então, Jornada, nesse ponto em particular, está muito mais próxima da progressão histórica do que no caso de ter personagens regulares homoafetivos. E você acha que o lance de ser uma Klingon e um humano dilui essa questão ou não? Não dilui. Não dilui. Eu acho que é a situação. Para os fãs é mais fácil. Talvez nesse momento tenha que ser assim, a gente pode até discutir em outro momento, talvez, por que é mais fácil, mas eu sinto que é mais fácil para os fãs ser uma alienígena, tá? Em outro momento vai ser entre dois humanos, mas é uma coisa bacana, e eu acho que a cena da lembrança não foi gratuita. Eu acho que funcionou muito bem para mim. Eu acho que tem o nível certo de terror, o nível certo de sensualidade, o nível certo de poder, o nível certo de ser uma aberração em certo sentido, da tortura em si. Tem vários níveis também, eu acho que funciona muito bem. Ou seja, no fundo, tem o beijo, tem o casal, mas tem um negócio aí que passou meio em stealth, junto com tudo aí, que foi a questão dessa tortura sexual, vamos colocar assim, da L'Rell sobre o Tyler, vamos chamar de Tyler, tá? que eu acho que é para mencionar também. De novo, terceira vez nesse programa, é coisa de gente grande. Não, legal. Eu acho que é muito bom ver Star Trek atacando esses temas e mostrando uma certa maturidade no seu trato dos personagens e das temáticas também. Eu acho que é uma das vantagens de você ter uma série de streaming, é justamente você poder ir um pouco mais fundo do que você iria se fosse um programa para ser exibido na TV aberta, que não é o caso aí. Então acho que é uma das vantagens que Discovery leva, não por ser inerentemente mais progressista ou mais preocupado que as outras séries de Star Trek, mas por estar num meio que possibilita a exploração, digamos, mais profunda dessas questões. Eu gosto muito, me agrada muito. Eu queria rodar agora a última cena que a gente separou e aí a gente discutir as expectativas aí pro andamento, como a gente sempre faz. A última cena é o Lorca e o Stamets no hangar,
e a discussão do só mais um salto, e o Stamets dizendo que para ele já chega e tal, e que basicamente é o que vai nos levar a um aparente beco sem saída a partir do episódio 10. Vamos rodar, a gente já volta. Bom, essa foi a cena, e estamos chegando ao final do programa. Vamos comentar aqui apenas as perspectivas finais. Eu queria fazer um destaque antes das atuações, porque eu acho assim, o Castanha acabou de mencionar que o Stamets está se tornando o personagem preferido dele. Eu acho que o Anthony Rapp nesse episódio ele realmente arrebenta, a interpretação dele é fantástica. A Sonequa Martin Green já virou praxe, ela vai consistentemente muito bem, e como é a protagonista sempre tem material para brilhar, brilhou nesse episódio de novo. Mas se eu tivesse que destacar assim 3 que brilharam para valer neste episódio, foi o Anthony Rapp com o Stamets, na ordem que eu colocaria o Shazad Latif como o Tyler e aquele conflito todo, e o Jason Isaacs, mais uma vez, mostrando que o Lorca dele tem muitas nuances e é um personagem complexo e fascinante que vale a pena a gente permanecer de olho. Vocês concordam comigo? As atuações acima da média, assim, de TV, tranquilamente, assim, não só falando de Star Trek, falando de TV de uma maneira geral. Eu fiquei muito bem impressionado com as atuações nesse episódio. Foi muito bom, cara. Pode ter certeza. Certo. Bom, e pra gente falar agora, bom, expectativas, né? A gente foi jogado pra algum lugar que a gente não sabe onde é. Pode ser um universo alternativo, pode ser alguma parte do nosso universo. Quem sabe, se a gente tiver sorte, é até perto do planeta do Nilix. Não sei, vai saber. Será que teremos o primeiro encontro com os Talaxianos? Não, espero que não. Mas enfim, tirando essa previsão um pouco interessante que eu propus, sei lá, de repente os roteiristas podem se interessar se eles acompanharem. O que vocês esperam aí? E assim, lembrando já, para não fazer mistério, né? O 10º episódio foi o episódio justamente dirigido pelo Jonathan Frakes. E o Jonathan Frakes, engraçadinho como sempre, esteve numa convenção e disse que fez um episódio ambientado no universo do espelho. Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que eles caíram no universo do espelho. Acho que não é igual a história do Vok Tyler, assim, tá escrito na cara que foi isso que aconteceu. Pode não ser, mas é uma aposta bastante razoável. O que vocês acham, e o que vocês acham dessa decisão? Faz sentido, e ainda no final o Lorca colocando ali uma outra coordenada para eles irem, como se ele tivesse um objetivo. Então essa é a minha expectativa para a segunda parte dessa primeira temporada. É isso, qual é o objetivo que o Lorca tem por trás ali, o que ele está tramando, né? Então vamos aguardar e ver o que acontece. Esse é o principal penduricalho, é o Lorca. Acho que tem a história do Vok aí também, do Tyler, meio pendurada, né? Acho que também... com certeza. Leandro, você tá mais interessado no Lorca, no Tyler ou no universo do espelho? Não, tem muita coisa boa aí, né, envolvida. Tem essa questão de, assim, de onde para onde eles foram parar, né? E tem também aquela questão de, assim, independentemente de para onde eles foram parar, eles caem no meio do que aparentemente foi uma batalha espacial, né? Quem contra quem ali? Parece que foi alguma coisa que tem tecnologia de nave federada, porque você vê umas nacelle, parece que tem nacelle de classe Constitution danificada pra lá e pra cá, um monte de tralha espacial pra todo lado. Então, assim, além de onde para onde eles foram parar, o que foi que aconteceu ali? Porque se foi um lugar para onde o Lorca queria ir, como ele colocou umas coordenadas meio na surdina, talvez ele não esperasse encontrar o que ele encontrou, entendeu? Então tem mais aí envolvido, além das tramas internas do pessoal da nave, né? O que eu acho muito positivo, e eu tô, assim, com expectativa das melhores possíveis para a continuação da temporada, é que pela primeira vez em muito tempo, Jornada nas Estrelas tá te intrigando genuinamente, tá te instigando genuinamente, entendeu? Tá te incomodando no senso positivo da palavra. Não tá assim só, acabou, beleza, entendeu? Te deixa
pera lá, isso não era o que eu queria, mas também alguma coisa que não ser o que você queria não é necessariamente ruim, não gera episódios necessariamente ruins. Você pode não concordar, mas você pode ver que o episódio a coisa foi muito bem bolada, né? Por isso que eu considero que Discovery tá bem constante. Esse episódio, por melhor que foi, ainda é a mesma série do primeiro, do piloto ali atrás. Entendeu? Não foi um negócio virou da água pro vinho. E eu tenho essa expectativa que isso vai continuar pra frente, entendeu? Assim, te excita de maneira genuína, como há muito tempo o fã não ficava. Principalmente com parte de episódios, né? Eu acho que é muito, muito pertinente isso que você falou, essa coisa de provocar. E eu acho que o senso geral de Discovery, eu vou falar uma coisa aqui, vocês sabem, vocês estão carecas de saber que eu adoro Enterprise, eu gosto muito de Enterprise, mas eu vejo em Discovery o tipo de ousadia que eu gostaria de ter visto em Enterprise. Eu acho que Enterprise ia funcionar muito mais se fosse uma série, se aproveitando do fato de que estava 100 anos antes, para ser mais ousada, mais agressiva e mais provocativa. Acho que você falou uma palavra aí, né, da pessoa se sentir provocada, da pessoa querer saber o que acontece. Eu acho que, independentemente de para onde foi a Discovery, o fato de que nós temos tantas coisas ainda a resolver nessa série, mostra que eles estão sabendo fazer essa provocação no bom sentido, deixar a gente intrigado, deixar a gente empolgado para ver o que vem depois. Seja lá isso o que a gente espera ou o que a gente não espera. Eu acho muito efetivo e acho que é o caminho certo para a gente construir uma nova tradição de Star Trek no século XXI. Enterprise foi feita no século XXI, mas ainda com aquela cara de anos 90 da nova geração. Essa é a primeira série de Star Trek no século XXI que realmente tem cara de século XXI. E eu acho que é um ar fresco aí muito bem-vindo. Você não acha, Castanha? Suas considerações finais, cara. Olha só, eu vejo 3 coisas aí em mistérios que podem alimentar essa história aí vou falar, né, Universo do Espelho, que eu não sei se vai demorar 1 ou mais episódios, não sei também. Vamos ver, tá? Primeira coisa, que é positiva. Eu acho, o que eu vi nesse último episódio me deu confiança de que eles sabem para onde levar a coisa da Lorel, do Tyler, do Voq, do outro Tyler, do Tyler real, desse amálgama de Voq e Tyler, seja o que for, desses nomes envolvidos. Então, como a Lorel está na nave, essa história vai caminhar. Então, isso foi legal. Eu não sabia que a Lorel ia ficar na Discovery, que ela ia dar o salto junto com ele. Eu não sabia disso. Isso foi legal. A segunda coisa, tem aquela terceira camada do Lorca. Então vai ter que ter alguma história aí. O que ele chama de casa? Por que ele chama esse universo de casa? Que diabos é isso? Por que ele aparentemente planejou tudo para ir ou voltar para essa casa? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é onde que eles realmente estão. Será que esse realmente é o universo do espelho? É o universo do espelho que a gente conhece? E se for, será que vai ter uma continuidade com Enterprise? Se vai ter uma continuidade antecipada com a série clássica? Tá? Então a perspectiva é, o universo do espelho é um conceito absurdo. Em termos, qualquer termo sério é um conceito absurdo. Só que se ele propiciar uma aventura que de alguma forma sirva como tensão ou saturação para colocar atrás esse arco do Voq, Tyler e Lorel, esse arco do entendimento de quem realmente é o Lorca, e outras coisas dos personagens, já que todos estão ali, por exemplo, a questão dos Stamets, pode ser uma coisa legal. É o tipo daquela coisa que o Leandro falou, no meu caso, exatamente isso. Eu preferiria que não fosse até um outro universo que não fosse do espelho. Mas pode funcionar bem. Se a coisa importante dos personagens que a gente já está vendo que está caminhando, caminhar. Tá legal? Então, em princípio, a expectativa, apesar de eu ter essa trepidação com o assunto, é positiva. E realmente eu estou muito curioso, porque o episódio foi muito positivo. A gente sentiu uma convicção da equipe toda.
Pessoal, a série realmente funcionando, entendeu? É a mesma série, só que parece que eles apertaram as engrenagens melhor, apertaram os parafusos, e eu acho que eles entenderam que conseguiram fazer isso. Eu espero ao menos. Então eu acho que é positivo. E vamos ver, porque e além disso, eles vão ter que ir para lá, vão ter que voltar de algum jeito. Eles não vão ficar lá pela eternidade. A questão é, a guerra com os Klingons acabou? E se não acabou, como é que vai acabar também? Tá? Mas de toda maneira, foi um episódio super bacana. Feliz. Bacana, gente. Ó, eu queria registrar uma coisa. Primeiro, uma coisa muito chata, mas eu tô vendo aqui e angustiado porque eu não posso fazer a live e fazer a moderação dos comentários primeiro. Mas a galera tá pegando pesado aí, entendeu? Gente ofendendo gente. Pô, isso não cabe aqui, entendeu? E o que eu vou dizer é o seguinte, eu não vou apontar nomes nem apontar dedos, mas quem tá ofendendo sabe que tá ofendendo. Não é legal fazer isso. A partir de agora, se a gente não conseguir recrutar um moderador para cuidar desse bate-papo, não vai ter mais ao vivo. Porque eu não posso compactuar com esse tipo de coisa, nem a gente aqui no Trek Brasilis vai compactuar com esse tipo de coisa. Então quem está ofendendo sabe que está ofendendo, é bom parar com isso aí. Tá? E assim, infelizmente termino nessa nota negativa, mas eu não podia deixar de falar. E eu queria destacar que, embora a Discovery entre agora num hiato, a gente pretende continuar com o Trek Brasilis ao vivo nas próximas semanas, sempre às terças-feiras, às 9 da noite. Vamos buscar temas variados, fazer uma avaliação da temporada, discutir temas que não são de Discovery, fazer um bem bolado aí de Star Trek nesse ato, enquanto a gente espera junto o retorno dos novos episódios em janeiro. Claro que vamos ter aquela folguinha de fim de ano, que ninguém é de ferro, né? Mas devemos ter mais Trek Brasilis ao vivo nas próximas semanas. Então, terça-feira que vem, temos um encontro marcado aqui às 9 da noite. Eu peço desculpas a quem se sentiu ofendido, quem foi ofendido no chat. E fica aí o meu compromisso como editor do Trek Brasilis, que isso não vai mais acontecer, que a gente vai colocar alguém para moderar. Eu achei que não precisasse isso entre fãs de Star Trek, porque afinal de contas não é a gente que diz que segue aí os princípios de Gene Roddenberry, não sei o que mais, e blá blá blá, aí fazer um papelão desse na internet, coisa feia, né, pessoal? Quem fez sabe que fez, eu não preciso nem dizer quem é. Vamos parar com isso, semana que vem a gente volta e espero que o final do programa seja mais feliz que esse. Um abraço para vocês e até a próxima. Fui.